Joel, mensagem de juízo, um chamado ao arrependimento e promessas. Texto áureo. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Joel capítulo 1, versículo 14. Verdade aplicada. O avivamento bíblico é precedido de arrependimento genuíno, quebrantamento e oração. Objetivos da lição: apresentar o cenário da mensagem do profeta Joel, destacar a mensagem do profeta Joel e ressaltar lições do profeta Joel para os dias de hoje. Referência bíblica: Joel capítulo 2, versículo 27, 28, 29 e 32. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Leituras complementares. Isaías 13, versículo 9. O dia do Senhor vem. Daniel 1:8. É preciso não se contaminar com o pecado. Joel 2:12. É preciso se converter de todo o coração. Obadias 1:15. O dia do Senhor está perto. Atos 17, versículo 30. Deus quer que todos se arrependam. 2 Coríntios 7:10. O arrependimento para a salvação. Motivo de oração: ore por um revestimento do Espírito Santo. Introdução. O arrependimento sincero e a mudança de vida são a base da genuína espiritualidade. No livro do profeta Joel encontra-se esse chamado, e por isso ele é conhecido como o profeta do avivamento. Capítulo 1. O cenário da mensagem do profeta Joel. Joel profetizou numa época de grande devastação em toda a terra de Judá. O contexto histórico de Joel apresenta um tempo de calamidade decorrente de uma destruidora praga de gafanhotos e de uma grande seca. Joel capítulo 1. O povo ainda não havia atingido o estado de depravação presenciado em outras épocas, mas a religião já se caracterizava por um notável formalismo. 1.1. Conhecendo um pouco mais do profeta. O nome Joel significa o Senhor é Deus. Assim como outros, não há uma biografia nos textos bíblicos sobre o profeta. Ele era filho de Petuel, Joel capítulo 1, versículo 1. O evangelista Valdilon Ferreira, na obra Revista Betel Dominical, segundo trimestre de 1994, cita em seu comentário a possibilidade de Joel ter atuado a partir do tempo do rei Joás, segundo Reis capítulo 12. Apesar da escassez de informações sobre Joel, no Novo Testamento o apóstolo Pedro faz uma referência à profecia dele, ratificando assim o seu ministério. Estamos falando de Atos capítulo 2, versículos 16 ao 17. O bispo Oídes José do Carmo, na sua obra Revista Betel Dominical, segundo trimestre de 2008, página 4, também comenta sobre isso. Abre aspas. Existem muitas suposições sobre a data em que foi escrito o livro do profeta Joel. A data sugerida por essa revista é 825 a 770 a.C. e justifica-se nas acusações que o profeta faz aos fenícios, Joel 3, versículo 4, ao Egito e a Edom, Joel 3,19, já que estas poderiam referir-se à invasão de Judá por Sisaque, rei do Egito, 1 Reis 14:25, e a revolta dos edomitas no reinado de Jorão,
segundo Reis, capítulo 8, versículo 20 ao 22. Joel não faz referência aos assírios nem aos babilônios, o que indica que o seu ministério se deu antes da ascensão daquelas potências mundiais. A mensagem de Joel mostra que ele viveu num tempo anterior à grande apostasia de Judá, e é possível que tenha vivido desde os dias do rei Joás até aos dias de Uzias, nos primeiros anos dos profetas Oséias e Amós. Fecha aspas. 1.2 A invasão dos gafanhotos. Nos dias de Joel, aconteceu grande destruição por uma praga de gafanhotos que devastou toda a plantação, deixando o povo na fome, miséria e seca. O gafanhoto é um inseto saltador que se alimenta de vegetais. Ele passa por 4 fases em sua vida, que são relatadas distintamente em Joel capítulo 1, versículo 4, como se fossem 4 tipos diferentes de gafanhotos: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Adilson Faria Soares, na revista de lições bíblicas da CPAD, segundo trimestre de 1993, página 8, também comenta, abre aspas, a praga das locustas contra Israel foi fato real, e acontecimentos semelhantes eram comuns, ocasionados pelos enxames de milhões de gafanhotos que emigravam da Arábia para a Palestina, levados pelo vento do deserto. A destruição foi tão grande que o profeta chama a atenção dos anciãos, Joel capítulo 1, versículo 2, os quais, pela vivência dos anos, podem recorrer à memória e responder-lhe, Deuteronômio 32, versículo 7. Embora a resposta esteja implícita, ele concita os anciãos a admoestar o povo sobre a severidade do castigo, incitando-o a temer a Deus. Fecha aspas. 1.3 A necessidade urgente de arrependimento. Deus, por intermédio do profeta, chama o povo ao arrependimento e à santificação. O Senhor diz que todos, independentemente da idade, deveriam se arrepender. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. É o que diz Joel, capítulo 2, versículo 16. Também deveriam guardar na memória como o pecado traz graves consequências à vida daqueles que insistem em sua prática sem responder ao chamado do Senhor para uma vida de santidade. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e vossos filhos a seus filhos e os filhos destes a outra geração. Joel capítulo 1, versículo 3. O novo comentário bíblico do Antigo Testamento afirma, abre aspas, um dos temas centrais do livro de Joel é o dia do Senhor. Capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 1. Este termo se refere a um período em que Deus virá dramaticamente para trazer ira e juízo sobre os ímpios e salvação aos justos. Deus é o Senhor do tempo. Não há dia que não seja o dia do Senhor no sentido geral. Mas às vezes, Deus entra na arena espaço-temporal para asseverar firme e dramaticamente que Ele está no controle de tudo. Fecha aspas. No capítulo 1, nós aprendemos que existe uma promessa de restituição da parte de Deus disponível para aqueles que o buscam em arrependimento e fé. Capítulo 2. A mensagem de Joel. A singularidade da mensagem do profeta é que ela se origina de uma experiência do cotidiano, ou seja, a contemplação de uma praga de gafanhotos. Sua mensagem se destina tanto à liderança quanto aos moradores da terra. Todos estavam sendo alertados e chamados pelo Senhor ao arrependimento, ao jejum, à conversão e contrição. 2.1 O alerta do profeta. Na cultura daquele tempo, qualquer sinal de desordem na natureza era entendido como castigo de Deus. Inundações, gafanhotos, granizos, eclipses, secas.
Esses sinais provocavam reflexões e um convite para um ajuste naquilo que desagradava ao Senhor. Nos 2 primeiros capítulos do livro de Joel, percebe-se um cântico triste. Apesar disso, Joel descreve que o país, abre aspas, lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido desde a sua mocidade. Fecha aspas. Joel capítulo 1, versículo 8. Tal é a tristeza que, abre aspas, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Fecha aspas. Joel 1, versículo 12. Mas em seguida, ele faz um apelo à conversão. Será que ao olhar para o país devastado, aquele povo vai reconhecer que precisa se voltar para o Senhor? O escritor Warren Wiersbe comenta, abre aspas, Joel dirige-se a diversos grupos distintos de pessoas quando descreve a terrível praga e suas consequências devastadoras. Depois fala com uns adoradores, Joel 1, 8 ao 10, que têm de ir ao templo de mãos vazias, porque não há sacrifícios para ofertar. Ele dirige-se aos lavradores, capítulo 1, 11 ao 12, que uivam porque as suas colheitas estão arruinadas. Por fim, Joel vira-se para os sacerdotes, capítulo 1, versículo 13 ao 14, e diz-lhe que jejuem e orem. Aqui chegamos ao cerne da questão, pois Deus estava punindo a nação por causa do pecado. Contanto que o povo lhe obedeça, ele enviará a chuva e a colheita, mas, se lhe der as costas, ele fará com que os céus sejam como bronze e destruirá as colheitas. Fecha aspas. 2.2 Esperança em meio à catástrofe. A segunda parte do livro do profeta Joel é uma mensagem de esperança, o derramamento do Espírito Santo. Depois de toda aquela desolação, a consolação do Senhor chegará. O Novo Testamento ratifica estes versículos ao se referir ao Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 16 ao 21. E a presença e a ação do Espírito resultam em profecia, sonhos, visões, que são modos próprios do agir de Deus no Antigo Testamento. O comentário Beacon assegura, abre aspas, vemos que as maiores bênçãos colocadas diante do povo de Deus são, primeiro, o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne, segundo, o julgamento das nações, e terceiro, a glorificação do povo de Deus. Estas características não são mantidas estritamente em separado, mas mesmo assim são indicadas com clareza e relacionadas de perto umas com as outras. Os estudantes do Novo Testamento reconhecem com facilidade os versículos 28 a 32, por ser a promessa gloriosa citada por Pedro no dia de Pentecostes, quando este a identificou por, abre aspas, é o que foi dito pelo profeta Joel. Atos 2, versículo 16 ao 21. Fecha aspas. 2.3 O fruto do arrependimento. O arrependimento sincero move o coração de Deus para mudar o quadro triste que veio em consequência do erro em alegria. Salmo 51, 17. Em Joel, Deus se compadece e promete alívio sobre a nação. O Senhor teve misericórdia de seu povo e, para honrá-lo, mostra o seu zelo. Em Joel 2,19 encontramos: Eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e dele sereis fartos. E não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. O Senhor restauraria as colheitas devoradas pelos gafanhotos, e o povo seria suprido em suas necessidades básicas. Isso os levaria a reconhecer a soberania e o poder de Deus, e todos saberiam que Deus estava no meio do povo de Israel. Joel 2, versículo 21 a 22, 25 e 27. O novo comentário bíblico do Antigo Testamento acrescenta, abre aspas, Deus não fica satisfeito com o arrependimento da boca para fora. Rasgar as próprias vestes era um costume que expressava grande luto ou remorso, conforme vemos em Josué 7,6, 1 Samuel 4,12.
Mas como todo ato externamente visível, podia-se rasgar as vestes sem tristeza nem arrependimentos verdadeiros. Deus queria mais do que simples palavras ou atos exteriores. Ele queria que o coração do povo mudasse e que se entristecesse ao pecar. Fecha aspas. No capítulo 2, nós aprendemos que o fruto do arrependimento genuíno é uma metamorfose na vida do pecador. Capítulo 3. Joel para hoje. A mensagem do profeta é clara. Havendo arrependimento autêntico e fidelidade por parte do seu povo, o Senhor Deus é poderoso para transformar o cenário de desesperança em vitória definitiva. É preciso ter em mente que quando o termo últimos tempos é usado na Bíblia, tem uma conotação de esperança. Trata-se da vitória final de Deus. 3.1. Arrependimento genuíno. Ao contemplar aquele cenário de destruição, Joel admoesta aos seus compatriotas a buscar a santificação, o quebrantamento e uma maior submissão ao Senhor. Em Joel 1,14 encontramos: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Tais palavras ainda hoje ecoam no coração daqueles que são sensíveis à voz de Deus e anseiam por sua manifestação, destruindo o mal causado pelo pecado dos homens. O comentário bíblico de Moody também acrescenta, abre aspas, o profeta visualiza uma praga ainda mais terrível que está por vir. Em termos altamente poéticos, ele descreve os enxames de gafanhotos como se fosse um exército hostil, vindo como o exército de Deus para o julgamento. Capítulo 2, versículo 1 ao 11. Mas a porta da misericórdia, ele diz, ainda está entreaberta. Se o povo se voltar para o seu Deus com o coração contrito, a calamidade pode ser evitada. Capítulo 2, 12 ao 14. O profeta convoca toda a comunidade para uma reunião de oração e jejum na casa do Senhor. Capítulo 2, versículo 15 ao 17. Fecha aspas. 3.2. Uma santificação urgente. A falta de santidade emperra, amarra e desacredita a igreja. Quando o povo de Deus despreza a santidade e passa a amar o mundo, se torna o maior impedimento para a ação de Deus na história. Nada pior do que uma pessoa que se diz cristão viver uma vida mundana e compactuada com o pecado. A falta de santidade tem sido um grande impedimento para um avivamento. A palavra de Deus é clara. Em Joel 2,13 encontramos: e rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Esdras Bento e Reginaldo Leandro, em sua obra Introdução ao Estudo do Antigo Testamento, comentam sobre Joel, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Abre aspas. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Joel 2,13. O coração, conforme usado aqui, não deve ser considerado o centro das emoções e das paixões. Na psicologia hebraica, o coração era geralmente considerado como o centro da vida moral, espiritual e intelectual. Então, o arrependimento deles deveria ser acompanhado com jejuns e com choro, exteriorizando a tristeza pelo pecado do arrependido. Fecha aspas. 3.3. Libertação e esperança. A mensagem de Joel é atemporal e alcança todas as gerações, confrontando-as com seu modo de viver ao mesmo tempo em que apresenta a solução baseada em arrependimento e mudança. Joel 2,12 diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração
e isso com jejuns e com choro e com pranto. Sua mensagem traz alento e esperança aos corações que se encontram presos a um cenário de destruição, pecado e afastamento do Senhor. Joel 3,16 diz: E o Senhor bramará de Sião, e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio de seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. O comentário bíblico Beacon acrescenta, abre aspas, se o primeiro grande ensino em Joel é o arrependimento diante das adversidades, o segundo é o derramamento do Espírito sobre toda a carne. A promessa é uma amplificação de Números 11:29 e o seu cumprimento. Tal cumprimento ocorreu no dia de Pentecostes, narrado em Atos 2. A promessa em si é proeminentemente escatológica, embora objetivava consolar o povo nos dias do profeta. Robinson declara que a promessa é semelhante à mensagem de Jeremias a um concerto novo, Jeremias 31, 31 a 34. Ainda que não haja predição do Messias no livro de Joel, como bem observou Orton, o estudo deste livro deve nos levar a Cristo e ao batismo no Espírito Santo. Joel começa a construir a ponte para o reino da graça. Louvado seja Deus. Fecha aspas. No capítulo 3, nós aprendemos que devemos denunciar o pecado, mas também anunciar a esperança que há em Cristo Jesus. Conclusão. Apesar do atual cenário da sociedade pós-moderna, a Igreja deve continuar firme em seu propósito, pregando o Evangelho, que confronta os homens com seus pecados e anunciando a esperança que há em Jesus. Amém.